vocês observaram, na animação que nós acabamos de ver, a palavra grama aparece 2 vezes em 2 situações, né? Ela acaba adquirindo sentidos diferentes. No primeiro caso, a gente tem eu seria uma grama magrinha. Grama, nesse caso, se refere ao vegetal. No último quadro, nós teríamos eu pesaria menos de 1 grama. 1 grama aí se referindo ao peso. Então, como vocês podem observar, as palavras elas podem adquirir, dependendo do contexto, dependendo da situação, sentidos diferentes. Na verdade, toda palavra só vai adquirir sentido quando ela for utilizada. Às vezes nós encontramos palavras que estão dicionarizadas, como alguma definição, mas quando nós vamos observar alguns contextos, algumas situações, como já até vimos, né, em algumas aulas, elas podem adquirir um sentido diferente, dependendo da intenção de quem fala, da intenção de quem escreve. Essas palavras terão um sentido diferente dependendo do contexto, dependendo da situação. Então, no caso da oralidade, por exemplo, dependendo da entonação que você dá, a palavra pode ter um sentido diferente, ok? E na escrita, alguns recursos vão aparecer para que ela adquira o sentido pretendido pelo locutor, por aquele que está tentando ou buscando interagir com o outro. Nesse caso, podem ser sinais de pontuação, como as aspas, palavras muitas vezes em caixa alta, com as letras todas maiúsculas. No caso das tirinhas, né, das histórias em quadrinhos, a gente tem o uso de onomatopeias, tem o uso de outros recursos, que nós chamamos de iconográficos, para ajudar aí nessa construção de sentidos, ok? Vamos partir para as questões. O primeiro texto que nós temos aí é: a culpa é do dono, diz o seguinte: a reportagem Eles Estão Soltos, 17 de janeiro, sobre os cães da raça Pitbull que passeiam livremente pelas praias cariocas, deixou leitores indignados com a defesa que os criadores fazem de seus animais. Um deles dizia que os cães só se tornam agressivos quando algum movimento os assusta. Como vamos saber quais de nossos movimentos assustariam um pitbull? Escreveu Sandro Megali de São Carlos. De Siegen, na Alemanha, a leitora Regina Castro diz que pergunta a si mesma que tipo de gente pode ter como animal de estimação um cachorro que é capaz de matar e desfigurar pessoas. O cão é feio e mau e não há nada que explique alguém criar um animal desses. O pior é querer obrigar as pessoas a conviver com esse assassino. Desabafa. O estudante de veterinária Marcos Paulo, de Belo Horizonte, coloca a culpa dos ataques nos donos. Esses cães são símbolo de lealdade, carinho e afeição. Já está mais do que provado que a personalidade do cão se deve ao tratamento que ele recebe dos donos. Paulo, de Campinas, acha importante denunciar donos de cães irresponsáveis que promovem rinhas. Por que não banir, multar, prender donos irresponsáveis? Pergunta. Isabela Nigro, do Rio de Janeiro, informa como os americanos deram um passo para resolver parte do problema. Na Califórnia, existem várias praias exclusivas para cachorros. Nelas, os donos dos animais e o poder público são responsáveis pela conservação e limpeza. Então, a pergunta é: o que sugere o uso das aspas na palavra assustariam? Existem aí 5 opções: raiva, ironia, medo, insegurança e ignorância. Então, voltando para o texto, nós podemos observar aí, no trecho em destaque, um deles dizia que os cães só se tornam agressivos quando algum movimento os assusta. Como vamos saber quais de nossos movimentos assustariam um pitbull? A palavra assustariam, o verbo, né? A forma verbal assustariam está aí entre aspas. E o que é que ele sugere ao leitor? Se vocês observarem, o texto diz assim: um deles dizia que os cães só se tornam agressivos quando algum movimento os assusta. Ou seja, os cães ficam assustados e por isso atacam as pessoas. Então, na fala de Sandro, diz assim: como vamos saber quais de nossos movimentos assustariam um pitbull? Ou seja, o que essa palavra assustariam significa? Se nós analisarmos o contexto, nós vamos observar que
A palavra assustariam, ela remete a um sentimento de raiva, porque os cães, como foi dito anteriormente, no período anterior, um deles dizia que os cães só se tornam agressivos quando o movimento os assusta, ou seja, os cães só vão atacar se eles se sentirem, de certa forma, assustados e aí se tornam agressivos. Então o gabarito dessa questão é letra A, raiva. Não poderia ser ironia, porque na verdade não está querendo dizer o contrário daquilo que está exposto. Medo não é porque o cão não sente medo, na verdade ele sente raiva, né, naquele momento em que ele é confrontado, nem insegurança, tampouco ignorância, ok? A próxima questão, nós temos aí um texto cujo título é História Deliciosa. Nada mais gostoso que cheirinho de pão quente de manhã. Muita gente pensa assim em vários países há milhares de anos. O pão foi o primeiro alimento criado pelo homem há cerca de 12 mil anos. Antes, todos dependiam da caça e da pesca para comer. Quando os antigos aprenderam a plantar trigo, deram um grande passo para se desenvolver e conquistar novas terras. Descobriram que os cereais eram fáceis de plantar, resistentes e permitiam fazer pão. No começo, os grãos eram moídos e misturados à água e a massa assada sobre cinzas. O resultado era um pão fino e duro, torrado e meio sem gosto. Mas era só o começo de uma longa história. Primeiras delícias. Os antigos egípcios criaram um tipo de pão que conhecemos hoje. Um dia esqueceram a massa no sol e ela fermentou. Eles assaram e perceberam que aquele fenômeno deixava o pão mais leve, cheio de furinhos, e passaram a usar a massa fermentada. No Egito, o pão era tão importante que servia como pagamento para os trabalhadores, e os nobres também valorizavam esse alimento. Na tumba de Ramsés III, há desenhos em relevo com formato de pães, doces e bolos. No Brasil, os pães chegaram trazidos pelos portugueses na época da colonização e por muito tempo eram consumidos pelos ricos, pois o trigo era muito caro. As primeiras padarias só surgiram por volta de 1950, tocadas por italianos e portugueses. Vamos analisar somente este último período. As primeiras padarias só surgiram por volta de 1950, tocadas por italianos e portugueses. A pergunta é a seguinte: no trecho, as primeiras padarias só surgiram por volta de 1950, tocadas por italianos e portugueses. A palavra destacada adquire no texto o sentido de administradas, aperfeiçoadas, contatadas, orçadas, tratadas. Qual dessas palavras, no contexto, melhor substitui a palavra em destaque, que é tocadas? Analisando o contexto, nós poderíamos dizer que a palavra que melhor se ajusta aí por uma questão de sinonímia é a palavra administradas. Porque as primeiras padarias só surgiram por volta de 1950 no Brasil, administradas por italianos e portugueses. Não poderia ser aperfeiçoadas porque elas não haviam surgido ainda no Brasil. Contatadas também não caberia. Orçadas também não faria sentido substituir tocadas por orçadas. E tratadas muito menos, já que as padarias, como nós já dissemos, não existiam no Brasil. Ok? Próxima questão, nós temos um texto aí, vamos nos debruçar sobre ele. Piscina. Era uma esplêndida residência na Lagoa Rodrigo de Freitas, cercada de jardins e tendo ao lado uma bela piscina. Pena que a favela, com seus barracos grotescos, se alastrando pela encosta do morro, comprometesse tanto a paisagem. Diariamente desfilavam diante do portão aquelas mulheres silenciosas e magras, lata d'água na cabeça. De vez em quando surgia sobre a grade a carinha de uma criança, olhos grandes e atentos, espiando o jardim. Outras vezes eram as próprias mulheres que se detinham e ficavam olhando.
Naquela manhã de sábado, ele tomava seu gin tônico no terraço e a mulher um banho de sol, estirada de maiô à beira da piscina, quando perceberam que alguém os observava pelo portão entreaberto. Era um ser encardido, cujos molambos em forma de saia não bastavam para defini-la como mulher. Segurava uma lata na mão e estava parada à espreita, silenciosa como um bicho. Por um instante, as duas mulheres se olharam, separadas pela piscina. De súbito pareceu à dona da casa que a estranha criatura se esgueirava, portão adentro, sem tirar dela os olhos. Ergueu-se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e viu com terror que ela se aproximava lentamente. Já transpusera o gramado, atingia a piscina, agachava-se junto à borda de azulejos, sempre a olhá-la em desafio, e agora colhia água com a lata. Depois, sem uma palavra, iniciou uma cautelosa retirada, meio de lado, equilibrando a lata na cabeça, e em pouco sumia-se pelo portão. Lá no terraço, o marido, fascinado, assistiu a toda a cena. Não durou mais de 1 ou 2 minutos, mas lhe pareceu sinistra como os instantes tensos de silêncio e de paz que antecedem um combate. Não teve dúvida, na semana seguinte vendeu a casa. Fernando Sabino. A questão diz o seguinte: marque a alternativa que apresenta respectivamente, ou seja, na sequência, na ordem, as palavras que definem a reação da dona da casa e a reação da favelada. E as palavras, na sequência das palavras respectivamente, são as seguintes: medo e provocação, indiferença, amabilidade, paciência e impaciência, generosidade, egoísmo, cordialidade, agressividade. Se nós voltarmos ao texto, nós vamos perceber que temos aí algumas palavras, expressões que nos fornecem algumas pistas em relação a esse sentimento, né? Essa reação, na verdade, da dona da casa e a reação da favelada, né? Citada no texto. Tem um período que começa assim: ergueu-se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e viu com terror que ela se aproximava lentamente. Quem viu com terror foi a dona da casa, não é? E ela, se ela viu com terror que alguém se aproximava, né, que a favelada se aproximava, nós temos aí uma pista clara, na verdade, de que o sentimento, a reação da mulher, da dona da casa, é de medo, né? Porque se ela viu com terror, ela ficou apavorada, sentiu medo, ok? Em seguida, ainda no mesmo período, nós temos o seguinte: já transpusera o gramado, atingia a piscina, agachava-se junto à borda de azulejos, sempre a olhá-la em desafio, e agora colhia a água com a lata. Então, a mulher aí, né, a favelada, chamada favelada no texto, transpôs o gramado, atingiu a piscina, agachou-se junto à borda de azulejos, sempre a olhar para a dona da casa em desafio. Essa expressão que está aí em destaque, em desafio, ela revela que a mulher, a favelada, ela na verdade estava desafiando, ou seja, estava provocando a dona da casa ao tentar, na verdade, conseguir retirar a água, né, da piscina, ok? Então, o gabarito dessa questão é a reação da dona da casa e a reação da favelada é medo e provocação, tá certo? Essas duas palavras revelam a reação da dona da casa e a reação da favelada, respectivamente.